Vamos lá, Mateus capítulo 22, versículo 1 ao 14, é um texto conhecido. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falhar-lhes em... Dizendo, Jesus começou com mais uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou o quê? As bodas do seu filho, casamento do seu filho. Tá certo? E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram. Ia lá e falava, você está convidado para a minha festa. Você está convidado para a minha festa. Você não precisava levar nada. Ele só queria que você estivesse na festa. Esse homem, esse rei. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tem o meu jantar, olha, preparado, o jantar está preparado. Os meus bois e cevado já estão mortos, ó, a carne já está preparada para vocês. E tudo já está pronto. Vinde para as bordas. E eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu, ficou o negócio. E os outros apoderavam-se dos servos e ultrajaram e mataram. Quer dizer, você ia falar, olha, você está convidado para o casamento do cara e matava o cara. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, quer dizer, irou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou suas casas. Então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram. E depois, a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os... E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcia. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu-se. Disse então o rei aos servos, amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-os nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Pode sentar. Jesus conta uma parábola do banquete nupcial para ilustrar o reino dos céus. Ele conta uma parábola. E esta parábola foi proferida por Jesus em Jerusalém em sua última semana de vida sobre a terra. Ele já estava prestes a ser crucificado quando ele contou essa parábola. Essa última semana de vida de Jesus em Jerusalém foi de conflito contra todos os líderes religiosos da época. Foi uma semana muito cheia de conflito. Diversas maneiras o Senhor tem insistido conosco. Se não atendemos o seu chamado, corremos o risco de que chegue o dia e que talvez nem tenhamos mais chance de sermos convidados. Essa palavra é diretamente a todos nós. Precisamos atender o convite do Senhor. Não basta só vir e estar presente. Temos de assimilar a mentalidade do Evangelho. Quando aceitamos o convite de Jesus para participar do seu reino, precisamos nos desvencilhar de todos os conceitos e preconceitos que nos deixa guiar pelo Espírito Santo, que nos revestirá com as vestes da santidade. Essa é uma palavra muito atual. E a narrativa dessa parábola fala de um rei que preparou uma festa de casamento aos seus filhos. Trata-se de mais uma história de amor. Deus enviou Jesus para um casamento com a humanidade. Deus preparou Jesus e mandou aqui para a terra para ele preparar um casamento para nós.
para redimir a humanidade das impurezas e torná-la esposa no céu. Só foi para isso. Jesus quer unir-se à igreja, conforme a Bíblia nos ensina. Jesus quer unir-se à igreja. Mas quantos de nós queremos unir a Jesus em um casamento? Pense nisso um pouco. Se fizermos uma pesquisa nas ruas hoje, agora, com a seguinte pergunta, se eu saísse por aí fazendo a pergunta: o que é céu para você? O que é céu para você? Para você, o que é céu? Se eu saísse na rua, ou colocasse o microfone na mão de cada um que está aqui e perguntasse para cada um: o que é céu para você? O que será que nós ouviríamos? O grande número de pessoas talvez responderá que o céu é o andar de cima. É isso que a gente ouve por aí. Um lugar sem dor e sem sofrimento, etc. Talvez responderíamos isso. Essa visão, embora não seja de todo errada, ela não é errada. Ela exclui, porém, o elemento principal da salvação divina, o matrimônio espiritual com Jesus. Ela exclui isso. Infelizmente, a maior parte das pessoas não vê a felicidade em Deus. Não vê. Não vê em uma união íntima com a pessoa de Cristo. Deus não é a felicidade de muitos. Grita, clama, fala, mas Deus não é a felicidade de muitos. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque se fosse, as coisas seriam diferentes. Seriam mais praticadas do que criticadas. A festa das bodas do Cordeiro não deixará de ser realizada se eu ou você recusarmos o convite para fazer a obra de Deus. Se nós deixarmos de atender o convite de Deus, ela não deixará de ser feita. Na igreja, ninguém, mas ninguém mesmo, e na igreja de Cristo é insubstituível. Nem Moisés foi considerado insubstituível. Até mesmo no momento em que que mais Israel precisava dele, na entrada em Canaã, na conquista de Canaã, Deus levou ele lá em cima. Talvez a gente ache, eu sou insubstituível. Deus levou lá em cima, mostrou Moisés em Canaã e falou: ó, tu não vai entrar não. Nós temos que pensar nisso. Eu e você, meu irmão, nós não somos insubstituíveis. Seja qual for o trabalho que eu e você fazemos na igreja, se nós não fazemos, Deus vai levantar outro que faça. E talvez faça melhor do que a gente faz. Porque os planos de Deus não vai ser frustrados por ninguém. Os propósitos de Deus não são frustrados. Pela Bíblia sabemos que Deus tem um plano elaborado. O plano de Deus está todo elaborado aqui, ó. Deus não tem plano B. Está tudo aqui, ó. Quer saber os planos de Deus? Leia. Ele trabalha de acordo com esse plano, zelando pelo seu fiel cumprimento. Sabendo que Deus remove todo e qualquer obstáculo que tenta impedir a realização do seu plano. Bem como substituir a qualquer pessoa, grupo, povo, nação, denominação, igreja evangélica que se recusarem a colaborar com a realização do seu plano. E como narra o versículo 5 e 6 dessa passagem, Deus nos convidou para um banquete, mas os convidados não deram a menor importância. Não deu a menor importância. Olha, está aí, ó. Deus enviou ao seu servo dizendo: ó, dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, meus bois cevados, já mortos e tudo está pronto, vinde. Põe outros. É o 5 e o 6. Tá? Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para os seus negócios, 6, e outros apoderando-se dos servos, os atrajaram e mataram. Quer dizer, os convidados não deram mínima para a festa de Deus. Porque tem gente que parece que vê Deus como inimigo. Alguém que tolhe a sua liberdade, que lhe nega o direito de prazer. Ah, Deus proíbe muita coisa. Na igreja eu não posso fazer nada.
Se eu estou falando isso é porque eu já ouvi. Façamos agora, nesse momento tão sublime e em paz aqui na igreja, um exame da consciência. Cada um que está aqui. Por que vamos ao culto na igreja? Por que estamos aqui hoje? É aniversário da igreja? Não. Essa é uma pergunta fundamental, porque é possível que estejamos indo à igreja, ao culto, pelo motivo errado. É possível que você e eu esteja tratando Deus como seu servo, como nosso servo, desculpa. Ou então como o gênio da lâmpada, que deve realizar todos os meus caprichos, desejos, vontade, etc. E se ele não realizar, eu não quero mais saber dele. Essa é a concepção que muitos têm de Deus. É bem provável que muitos se tornem um incrédulo no futuro, se continuar pensando dessa forma. Sabe por que eu falo isso? Porque o ateísmo e a descrença nasce a partir do conceito equivocado de Deus. Ou não é? O diabo faz nos acreditar em um Deus de letra minúscula, ridículo para quando estivermos totalmente apaixonados por esse falso Deus de letra minúscula, revelar-nos a sua inexistência. É isso que acontece. Ora, se Deus é apenas um serviçal, um escravo de minhas vontades e dos meus desejos, é melhor mesmo que ele nem exista. Muitos pensam dessa forma. E assim que uma pessoa se torna uma ateia e incrédula, fria espiritualmente, e assim que nascem aqueles que criticam mais do que praticam. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós desejamos um Deus que faça as nossas vontades e os nossos desejos. Quando Ele não nos atende, nós o matamos. Como os fariseus mataram a Cristo Jesus, crucificado, o Messias esperado, crucificando Ele. Cristo veio, mas não realizou as vontades iníquas dos doutores da lei. Então mataram Ele. Muitos fazem da mesma forma ainda nos dias de hoje dentro das igrejas. E como é que mata, pastor? Foi como nós estamos estudando nas quarta-feiras a desconstrução do evangelho. O que é desconstruir? Aquilo que estava pronto, você botar abaixo. E pelo que as pessoas falam aqui, pelas pessoas que vêm aqui na frente e falam, a gente vê que tudo isso é uma desconstrução. Porque quando você olha o caminho da verdade e há outro paralelo a ele, e você sabe que esse aqui é o da verdade, e o do paralelo então é falso. Mas parece que esse caminho falso é que faz com que as pessoas queiram ficar. Quando fazemos pouco caso da obra de Deus e do reino de Deus aqui na terra, indiretamente estamos matando o Cristo Jesus novamente. Não se assuste com a pergunta que eu vou fazer essa noite, mas eu preciso fazer. Não se assuste. Mas eu preciso fazer para que você tenha consciência. Qual é o seu Deus? Qual é o seu Deus? Qual é o seu Deus? Se você não tem em Deus a fonte da sua felicidade, da sua alegria, da paz e da verdade, é bem possível que você o matou em seu coração. Se Deus não te traz alegria mais, se Deus não te traz satisfação de viver, de olhar para a família e ficar feliz, de agradecer pelo dia que você tem, por dar graça que tudo tem chegado nas suas mãos, é possível que Deus morreu no seu coração. O evangelho aqui hoje ministrado fala mais uma vez da necessidade de conversão. Precisamos mudar o nosso coração para participarmos desse banquete. Caso contrário, seremos tratados como convidados, que vai à festa sem o traje adequado, ao qual o rei ordena que amarre os pés e as mãos e jogue fora na escuridão. Está lá no versículo 13, que ele botou aí. E você pode pensar, pastor, que vestes são essas? No versículo anterior fala das vestes. Olha, não tendo as vestes nupcial. Essas vestes
nupciais nada mais são do que o amor e a verdade. Pergunto a você essa noite: que gênero de pessoas são aquelas que vêm sem hábito nupcial a uma festa do rei? Hein? Em que consiste esse hábito e como pode ser adquirido? Aquele que foram chamados e vem, de alguma maneira tem fé. Sabe por que eu digo isso? Porque a fé abre as portas. Mas falta ali o hábito nupcial do amor, da misericórdia, da caridade, da piedade, do doar, que eu acabei de falar, do estender as mãos, ao invés de estender a língua. Quem não vive a fé como amor, entendam isso, nós que somos cristãos, não está preparado para as núpcias e será expulso. Eu não vejo em lugar nenhum na Bíblia dizendo que você tem que dar dinheiro para você ir para o céu. Não vejo. A Bíblia só fala o quê? Ama teu próximo, cuida do teu próximo. Só isso. Essa aí é a passagem para o céu. Eu não sei por que os nossos irmãos de outras igrejas dizem que tem que dar dinheiro, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É um trampolim muito grande. Eu não sei por quê. A comunhão com Deus exige a fé. Entendam isso. Mas a fé exige o amor. Caso contrário, está morta, inclusive como fé. Eu vou repetir. A comunhão com Deus exige a fé. Para ter comunhão com Deus é preciso ter fé. Mas a fé exige o amor. Quando você tem fé, ela exige que você tenha amor. Caso contrário, essa está morta, inclusive como fé. Cristianismo não é a religião dos deuses pagãos que fazem as nossas vontades. Não é. Cristianismo não é colocar a melhor roupa e vir passear na igreja. Não é isso. Precisamos entender e compreender que o amor de Deus não é uma religião em nossas vidas. É a vontade dele que deve acontecer assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso fala sobre isso. Assim diz a oração do Pai Nosso. Assim na terra como no céu. Deus nos almeja e tem sede de nossas almas. Cada um que está aqui. Deus almeja por cada um que está aqui. Ele tem um cuidado por cada um que está aqui. Mas a pergunta é, nós desejamos também da mesma forma? Pense nisso um pouquinho, irmão. Porque ao entrar na sala do banquete, conforme a palavra, ele examinou com alegria, com todos os convidados que estavam com vestes brancas. Olha o tamanho dessa porta, pode olhar para trás. Olha para o tamanho da porta da igreja. Pode olhar, só olha, vira a sua cabeça e dá uma olhadinha. Viu como é que ela é grande, essa porta? Não é grande? É muito maior que essa aqui, não é? O que está escrito aí fora? Assembleia de Deus, Graça e Vida. Ela está aberta para quem? Para os que querem entrar. Para os que querem ouvir a palavra. O que Deus fez? Preparou uma festa para os convidados. Os que eram para estar, não estavam. Os que precisavam estar aqui, hoje, ó, não estão. E o que ele fez? Pegou o servo, ó, você vai atrás, pega aleijado, pega bom. O cara pode ser ruim, traga para cá. Os bons, traga para cá. O sujo, o limpo, traga para cá, porque eu vou dar veste nupcial para eles. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a fila de Deus, pastor, anda. Está entendendo? E esse homem aí, onde da veste nupcial, você vê que ele permaneceu calado.
Deus não aceita a sua presença que nós temos para oferecer. Ele não só quer presença sua na igreja. Saiba que não é por você ser batizado ou ter uma profissão de fé e por conhecer toda a Bíblia, participar da igreja, fazer boas obras, cantar louvores aqui na frente, celebrar a ceia e até ser um líder da igreja, que você será salvo. Não é isso. Tudo isso é importante, mas não garante a nossa salvação. A justiça de Cristo é a garantia da nossa salvação. Nós temos que ter isso no coração. A graça de Deus em Cristo é quem nos leva para o reino de Deus. Aqueles que recusam o convite, não aceitam as vestes oferecidas pelo rei, não fazem parte dos escolhidos. Ali estava dizendo. Muitos são chamados. Cuidado, irmãos. Porque aquele que recusa o convite, não aceita a veste oferecida pelo rei, não faz parte dos escolhidos. Coloque, portanto, guarde isso. As vestes nupciais, para que sejam acolhidas num banquete salvífico da graça e do amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.